Fala galera, eu sei que deu saudade, muita saudade, faz tempo que nós não temos um vídeo aqui nesse grupo, mas hoje tem vídeo. Vamos lá, recapitulando tudo porque faz muito tempo que a gente não tem esse encontro, então vamos lá. Em que ponto nosso sistema está? Nós criamos a tela de login, ela já está toda desenhada, alguns de vocês aí até criaram diferente, eu achei isso muito interessante. No ponto de vista do nosso sistema, a gente já implementou o controller que nós vamos usar aqui para fazer a autenticação do nosso usuário. E aí a gente já tem a entidade do usuário toda configurada, com os campos que vão ser utilizados e tudo mais. No último vídeo, nós paramos no ponto de realizar uma tentativa de login e aí a gente teve um problema proposital com a conexão com o nosso banco de dados. O que nós precisamos fazer nesse momento? Gerar o nosso banco, popular ele com o usuário para a gente poder usar. E é isso que nós vamos ver aqui nesse vídeo. Então, só para vocês se situarem aí dentro do Laravel, o que nós vamos fazer? Hoje nós vamos trabalhar com Migration, que a gente já conhece, nós já tivemos um vídeo onde a gente passou pelo setup de uma Migration, salvo engano. E aí então nós vamos ver também a seed, o que é uma seed e qual que é o funcionamento dela e como é que nós podemos usar isso no nosso projeto. Então vamos lá, sem enrolação, a ideia é que esse vídeo fique bem curto. Vamos começar então. Primeira coisa, esses dois recursos, a Migration e a seed, elas vão ser, você vai encontrar o código para trabalhar com isso dentro da pasta Database. E aí a gente tem a pasta Migrations e a pasta Seeds, cada uma com a sua responsabilidade. Na pasta Migration nós vamos ter todas as migrações do nosso sistema. E sim, a gente já passou por isso nesse vídeo, agora eu tenho certeza disso. Então a gente não precisa perder muito tempo aqui. Se alguém tiver dúvida do que é uma Migration, como é que você configura ela, qual que é o intuito de usar ou não, comenta aí no vídeo que a gente conversa a respeito. Se for o caso, faz um vídeo específico aí só de Migration, explorando tudo que dá pra gente fazer aqui. A Seeds, a hora que a gente abre essa pasta, faz a configuração do Laravel, a gente chega nessa pasta, ele já vai ter essa classe criada aqui, Database Seeder. Existem algumas formas diferentes de nós fazermos a implementação da seed no sistema. Mas antes disso, a gente tem que entender o que é uma seed. A seed é o seguinte, como a gente viu, a Migration ela cria o banco de dados. Ela é a modelagem do nosso banco de dados dentro do código PHP. Então, por exemplo, eu tenho um projeto Laravel, eu tenho um modelo de banco de dados escrito em código PHP aqui no Laravel. Ou seja, a partir do comando que a gente já chegou a ver ele, PHP Artisan, PHP Artisan espaço migrate, ele gera o banco de dados para nós. Se você não gerou o seu aí, você vai precisar fazer esse comando, e aí eu vou até colocar ele aqui na tela, PHP Artisan migrate. Eu não sei pronunciar muito bem, e isso não é foco aqui nosso, não é curso de inglês. E aí você executa esse comando, e aí ele, aqui no meu caso ele vai dar esse erro dessa tabela user socials, mas provavelmente no seu código aí não deve acontecer esse erro. Ele vai executar sem nenhum problema a Migration. Caso aconteça qualquer erro aí com a geração do seu banco de dados, você reporta aí nos comentários ou do YouTube ou no nosso grupo do Facebook que a gente discute a respeito. Se a gente der uma observada aqui nessa classe, ela está gerando esse erro e eu dei uma mexida nessa classe nesses dias, então é esse o motivo do erro. Por um acaso, se o erro gerou, aí para você, reporta nos comentários. Então, quando a gente gera o nosso banco, ele está criado, mas nós não temos nenhum dado inserido nesse banco. E se a gente estiver trabalhando no ambiente de desenvolvimento, é muito importante a gente ter dados ali. Por exemplo, nós vamos cadastrar cliente, fatura, movimentação, contas a pagar, contas a receber, registro de atividade, qualquer coisa, seja o que for. É interessante que a gente trabalhe com dados no nosso sistema. Se a gente faz um cadastro manual, faz 2, 3, 10, 50 registros, é muito pouco para que a gente possa fazer teste de fato na nossa aplicação, para a gente ver como que ela vai se comportar com o processamento de dados,
como que ela vai fazer uma listagem, paginações e uma série de infinidades, até testes com regra de negócio do nosso sistema. Então a gente consegue usar a seed que o Laravel traz para nós, para ela gerar a quantidade de dados que a gente deseja. Então, por exemplo, a partir de um comando, a gente consegue gerar, vamos pegar o exemplo do cliente, 2 milhões de clientes. E aí ele cria dados aleatórios nessa tabela de cliente, por exemplo, um nome aleatório, um telefone aleatório, um e-mail aleatório. E a gente consegue definir uma série de regras sobre esses cadastros. O que a gente vai ver aqui na seed é como usar ela de uma forma básica, e aí conforme a gente estiver progredindo com o nosso sistema, a gente vai voltar aqui na seed para utilizar ela dessa forma, gerando uma quantidade maior de dados na nossa aplicação. Por enquanto, a utilização que a gente vai ter aqui é para criarmos o primeiro usuário do sistema. Então a gente tem que fazer o login e a gente precisa ter um usuário. Para a gente não precisar registrar esse usuário direto no banco de dados, acessar o banco através de um SGBD, qualquer coisa do tipo, a gente vai usar uma seed. Então, ao mesmo tempo que a gente gera o banco com o PHP Artisan Migrate, a gente vai passar uma opção nesse comando que é --seed e ele vai fazer o registro desse usuário inicial para nós. E aí pode ser mais de um usuário também, isso não tem problema nenhum. E vamos começar, porque eu já estou falando muita coisa aqui. Primeira coisa, então, para a gente poder fazer a seed é acessar o arquivo, a classe database seeder, e aí, como nós vamos criar um usuário, a gente tem que importar a classe de usuário. Então vamos lá, use, só para a gente lembrar, ele está no namespace entities, então app barra invertida, né? Vamos ver se ele já me traz aqui, não trouxe. Se a gente vier aqui, ó, user, provavelmente ele já vai trazer, ele já traz o namespace correto pra gente. Então, use app entity user, a gente vai usar a classe modelo user. E aí, quando nós rodamos o comando PHP Artisan Migration -seed, ou até o comando que faz somente a seed, que é o PHP Artisan db2.seed, a gente vai ver isso tudo também, não precisa ficar preocupado. O que acontece é o seguinte, o nosso terminal, o sistema vai rodar essa classe database seeder através do método run. Então a seed inteira do sistema, ela passa por esse método, ela inicia aqui e termina nesse método. Então tudo que vai ser populado no nosso banco é através desse método run. Então a gente pode implementar todo o código aqui, a gente pode trazer uma classe que vai fazer isso para nós, pode trazer algum recurso fora dela, mas tem que ser chamado dentro desse método run. Então vamos lá. Como é que a gente vai criar o nosso usuário? Da maneira mais simples que tem. User, create, então a gente vai acessar um método estático dessa classe, que é o método create. E nós, como a gente já chegou a ver através dos nossos vídeos anteriores, a gente pode passar um array dentro desse método create, que ele vai ter chave e valor, e as chaves que a gente precisa passar são exatamente os valores que nós queremos, ou seja, os campos da nossa tabela, que estão aqui no fillable da nossa classe modelo. A gente copia aquilo ali, traz para cá, e aí a gente deixa bonitinho aqui, para ficar mais fácil da gente observar. E aí, tem que passar todos os dados? Não. Tem que passar os dados obrigatórios da tabela? É evidente que sim. Então vamos lá. Aqui eu vou pôr uma vírgula também, que a gente vai usar essa multiseleção. Array no PHP a gente sabe que é chave igual maior valor. Então a gente vai passar uma outra string. A gente pode indentar isso aqui para ficar bonitinho. Vamos sempre escrever código bonitinho. E aí a gente vai começar a inserir os valores aqui. Então, por exemplo, CPF 111-222-33344. Nome, telefone
35, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Nesse método, como a gente criou um campo date, a gente tem que passar no formato que vai lá para o nosso banco, 1980, 10, 01. O gênero, eu não me lembro como a gente criou, então eu preciso entrar aqui e ver. É um caractere de uma posição, então para a gente usar uma letra, nesse caso a gente vai usar M. Notes, podemos deixar em branco ou podemos até emitir e-mail. E-mail é importante, então a gente vai ter lá joão@sistema.com. Senha, aí aqui é interessante. A gente vai ter uma senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas nós ainda vamos ter que fazer alguma coisa nessa senha. Status tira isso e a permissão tira também. Não precisamos passar, eu acho. Vamos confirmar na Migrate. Tudo que está no Able, nós não precisamos passar, inclusive a senha. Permissão, status, ok. Então tá tudo certo, exceto pela senha. Se a gente gerar esse usuário com essa senha, o valor que vai para o banco é 1, 2, 3, 4, 5, 6. O Laravel, ele já trabalha com a criptografia de password. Então, a hora que a gente usa o auth, deixa eu mostrar que fica mais fácil, a gente já implementou isso. A hora que a gente usa esse auth attempt, ele vai criptografar essa senha e vai tentar fazer o login. Ou seja, ele vai acessar o banco e vai verificar se existe uma correspondência de e-mail e senha. E se ele não encontrar, ele não autentica o usuário. Logo, a senha precisa ser criptografada no banco, uma vez que ela é criptografada aqui. E aí, o que acontece? Se a gente inserir dessa forma, essa senha vai sem criptografia, ou seja, nós precisamos realizar a criptografia dessa senha aqui na nossa seed. E aí, eu vou usar uma cola para a gente pegar essa senha, que eu sempre esqueço, é o bcrypt, essa função bcrypt. E aí ele vai criptografar a nossa senha usando a nossa chave que o Laravel gerou aqui para nós. Deixa eu só ver minha câmera de modo pouca energia e beleza. Quando a gente usa essa função aqui, que é um helper do que o Laravel tem, ele criptografa aquela string. No próximo vídeo, para facilitar, nós vamos criar um recurso que a gente vai definir se é para usar criptografia em senha ou se não é. Isso daí é interessante quando a gente está trabalhando com ambiente de desenvolvimento, para a gente poder fazer teste, porque às vezes você vai digitar o e-mail, vai digitar a senha e o usuário não vai ser autenticado. E aí, como é que você vai saber se a senha está correta, se persistiu corretamente no banco, se não persistiu, uma vez que essa criptografia ela é única. Então, a mesma senha, se você faz a criptografia uma vez, ela vai ter um valor, a próxima vez que criptografar a mesma string, ela vai ter um outro valor. Então, a gente precisa de uma forma de validar esse tipo de coisa, a persistência no banco, se foi de uma forma correta, se não foi, etc e tal. E aí, no próximo vídeo, nós vamos implementar isso daí no sistema. É uma coisa bem interessante, na minha opinião. Vamos lá, então. A seed está criada e a gente precisa usar. A gente pode limpar esse console e a gente tem duas formas de usar a seed. A primeira que ela vai gerar um erro, porque eu vou usar a migration. Então PHP artisan migrate, ou melhor, eu vou comentar todo esse código aqui com o intuito de não gerar aquele erro. E aí, que isso daqui é uma coisa que nós vamos passar por essa estrutura aqui de user social um pouco mais para frente, lá no final da nossa série de vídeos, que a gente vai fazer esse login via rede social. Então isso para nós não é importante agora. A gente faz esse comentário e aí, voltando aqui para o console, para a gente gerar o banco, a gente já viu esse comando, PHP artisan migrate. E aí a gente tem a opção de fazer, vamos rodar o comando primeiro para ver o que vai acontecer. Aí ele me diz, olha, foi migrada a tabela user socials, é a única coisa que ainda não tinha migrado. Se a gente mandar esse comando de novo, ele fala, olha, não existe nada para ser migrado. E aí a gente tem no nosso banco de dados as tabelas criadas já. Deixa eu ver como é que eu faço para nós visualizarmos isso daqui. Tem umas coisas que eu não posso mostrar. Bom, vamos usar a nossa edição de vídeo posteriormente e tudo se resolve.
Então a gente tem aqui, ó, uma tabela Migration, uma tabela Password Reset, User Socials e Users. Eu vou remover essas tabelas aqui só para a gente poder gerar o comando mais uma vez e ver ele acontecer. Então a gente deleta essas tabelas, não tem mais nenhuma tabela no sistema, a gente volta aqui, só limpa esse console para ficar bonitinho e roda PHP Artisan Migrate. E aí vamos ver o resultado que ele vai dar pra gente. Olha, tabela de migração criada, primeira coisa que ele fez. Depois, create password, create usuário, create user social. Ou seja, ele está seguindo essa ordem que nós temos aqui das migrations. Ele roda arquivo por arquivo. Se a gente passar neste comando, essa opção seed, -- seed, ele vai fazer a seed junto com a migration, logo em seguida, num comando só. Mas, por opção, nós podemos fazer PHP Artisan DB _seed. A gente executa esse comando, terminou a execução, aí a gente volta aqui no nosso banco, a gente tem a tabela users com uma linha, a gente abre essa tabela e a gente tem lá, ó, o usuário que a gente criou, CPF, nome, telefone, nascimento, gênero, notas nós não passamos, e-mail e a senha criptografada. A gente já está com essa senha funcionando com a criptografia, então você vê que ela tá toda bonitinha aqui para nós. Se a gente for fazer uma tentativa de autenticação, a gente vai precisar do e-mail e da senha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos ver, eu acho que ele vai dar erro, mas ele autenticou, então já está funcionando. Eu até pensei que a gente caiu em um outro erro aqui, mas esse method not allowed é erro de rota, então a gente só precisa especificar aqui nas nossas rotas. Cadê? Dashboard. Tá vendo que a gente tem um post? A gente precisa ter um get, porque a gente está fazendo uma requisição get. E aí estamos na index da dashboard. Com isso, pessoal, nós vamos terminar esse vídeo aqui, porque ele já deve estar bem grande. Aliás, ele já está lá com seus 15 minutos, eu estou vendo pela outra câmera. E aí, então, no próximo vídeo, a gente vai ver esse recurso para a gente usar ou não usar a criptografia no sistema. Vai ser um vídeo rapidinho de, sei lá, 5, 10 minutos. E a partir desse vídeo, do próximo vídeo, depois dele, nós vamos começar a realmente implementar o sistema. Primeiro, nós vamos criar a parte de visualização, as views do nosso sistema, o design que nós vamos usar ali de experiência de uso, porque senão a gente não consegue dar sequência no sistema. Bom, depois que a gente criar toda essa estrutura de templates das telas do sistema, a gente começa a implementar de fato as estruturas que nós vimos no banco de dados lá atrás nas primeiras aulas. Aula não, né? Nos primeiros vídeos. Então vamos lá, espero que vocês estejam acompanhando. Eu peço desculpas aí pelo tempo que eu fiquei fora, não tem desculpa por isso, realmente fiquei um pouco offline, mas espero que esse vídeo aqui já consiga agilizar um pouco aí para vocês, e no próximo vídeo a gente começa a trabalhar a parte das nossas telas e tudo mais, e vamos que vamos. Qualquer coisa é só deixar o comentário aí no YouTube. Se você está assistindo esse vídeo pelo YouTube, a gente tem um grupo no Facebook, você pode deixar o comentário aí que a gente te faz o convite para você entrar. E para quem está assistindo pelo Facebook, é só alegria e vamos que vamos pro próximo vídeo. Falou, pessoal, até o próximo. Stop recording!